Tão bueno, gente boa. Como o Duda falou, então me chamo Rafael, sou cientista social de formação na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já tenho um tempinho, entrei em 14 nas sociais, me formei em 2020, fiz um estágio de antropologia no Ministério Público Federal, que foi quando eu comecei a ter contato com os povos e comunidades tradicionais. Posteriormente, eu fiz o mestrado em desenvolvimento rural, também na URGS, e aí especificamente continuei também a pesquisa envolvendo povos e comunidades tradicionais, especificamente pescadores artesanais aqui do estado, mas também um pouco de indígenas e quilombolas. E desde 2022 eu exerço o cargo de antropólogo no estado, enquanto servidor público. Tive a coincidência, ou não, de ser lotado justamente na Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é o meu mestrado, né? Então, bueno, um pouquinho essa é a minha trajetória, a partir desse lugar que eu pretendo falar hoje. Já deixo claro também que é sempre importante, nesses assuntos, também trazer as pessoas que são, né, os povos e comunidades tradicionais, então, de modo algum, eu pretendo ou vou substituir algum indígena, quilombola, pescador, cigano, enfim. É muito a partir do lugar que eu ocupo já, acho que 7 anos trabalhando com eles e pesquisando. Então, não tem nenhuma pretensão, né, de falar por eles. Acho que é um tema extremamente relevante atualmente no Brasil e aqui no estado especificamente, que vem ganhando cada vez mais debate, né? Tanto na mídia, enfim, como também em provas, né? Como eu vou falar mais adiante. Então a gente chegou nesse assunto, nesse título que é mapeamento das lutas e legislações de proteção dos povos e comunidades tradicionais no Rio Grande do Sul. A apresentação eu separei praticamente em duas partes. Primeiro, então, eu faço uma sociogênese, né, da noção dos PCTs. PCTs daí é a sigla, né, de povos e comunidades tradicionais. E sociogênese significa mais ou menos um processo de tentar enxergar como é que se consolida, como é que se constrói um conceito, uma noção, até inclusive uma prática, uma instituição, né? Então, da onde que surge esse conceito de povos e comunidades tradicionais aqui no Brasil? E aí, para isso, eu trago a partir do campo científico, né, especificamente de geografia, da antropologia, da sociologia, mas também principalmente do campo político, né, a partir das lutas, principalmente socioambientais, desses públicos, e aí o que decorre disso, as suas legislações que são aplicadas até hoje, né, para esses povos e comunidades tradicionais. E aí, numa segunda parte, vou trazer um pouco mais de dado estatístico, né, quem são esses povos, quantos são, aqui no estado, no Brasil, alguns dados do IBGE, a gente também fez recentemente aqui pelo estado alguns diagnósticos, né, inéditos aqui no nosso estado, trazer um pouco também das discussões sobre emergência, quais são os principais conflitos que a gente vem enxergando, que esses povos vêm comentando para nós, né, e seus desafios atuais. E aí é importante, quando a gente fala inicialmente de povos e comunidades tradicionais, a gente tem dezenas pela legislação, se eu não me engano, são 29 pela última atualização do decreto, mas no âmbito do Estado, a gente trabalha especificamente com três, que são os indígenas, os quilombolas e os pescadores e pescadoras artesanais. Infelizmente, o Estado ainda não tem tanta abertura, não tem tantos profissionais que lidem com os outros segmentos, inclusive até porque outros segmentos também são menor número, talvez não cobrem tanto ainda do Estado, não se reconheçam ainda muito aqui no Sul, mas a gente vê que mais para o Norte, para o Nordeste, esses outros segmentos são muito mais fortes. Quais seriam, Rafael, esses outros segmentos? Cara, são 29, né? Então, seringueiros, povos ciganos, pomeranos, aqui no estado tem os pomeranos, tem os ciganos, são diversos, inclusive pescadores artesanais se dividem em diversas classificações, tem ribeirinhos, caiçaras. Aqui no estado a gente trabalha especificamente com pescadores e ribeirinhos, caiçara um pouco mais para o norte. Então vai mudando um pouquinho a partir do contexto, a partir da territorialidade do país, né? Mas enfim, gente, eu acho que em primeiro lugar assim, é importante, sempre quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, a gente romper com o imaginário, uma narrativa hegemônica que nos é ensinada, não pelas escolas, não pelas faculdades,
mas por uma narrativa midiática, enfim, que nos traz uma versão muito genérica, muito rasa do que são os povos e comunidades tradicionais, né? A gente está mais acostumado, por exemplo, a ter uma versão de índio muito genérica, né? O índio, como se tivesse um ser essencial, que a gente tem um imaginário do índio lá pelado, intocável, caçando. E isso tem a ver também com o que o Duda falou dos conceitos de cultura, principalmente, que a gente trabalha bastante na antropologia, na sociologia, de romper com esse imaginário também de que cultura é algo estático, né? Algo essencial. E não é, a cultura ela muda, ela se transforma. Então, hoje em dia, indígenas, felizmente, não andam mais pelados, no estado aqui do Rio Grande do Sul, ao menos, né? Para a Amazônia é um pouquinho diferente. Eles andam de caminhonete, eles andam de carro, eles têm celular, eles têm iPhone, enfim, diversas coisas que não tornam eles menos índio ou mais índio, né? Nesse caso, povos indígenas. Então, eu trago um primeiro questionamento, né? Por que de uns anos para cá começou a se ter mais visibilidade desses povos e comunidades tradicionais e também da emergência de uma questão ambiental que está muito atrelada a eles, né? Da onde é que surgiu isso? Por que a Globo está tão interessada? Por que os veículos de comunicação estão tão interessados, né? A gente vem tendo uma crescente cobertura midiática sobre eles, principalmente a partir ali da gestão anterior, da gestão do Bolsonaro, da questão dos Yanomami, teve muito em voga, e ao mesmo tempo virou tema de redação do Enem de 2022, né? Se eu não me engano, eram os desafios dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Então a gente está presenciando uma crescente importância desse tema, desse conceito, nos debates. Aqui de um lado, então, do lado esquerdo, eu trago a Folha de São Paulo, uma manchete que destaca ali que o Supremo, na época, conseguiu derrubar o marco temporal de terra indígena, né, que hoje está em vigor por meio de uma outra lei. E aí, no lado direito, é aqui a redação de 2022 do Enem, vocês não vão conseguir ler, mas enfim, são 4 textos, né, de base ali para formular a redação. Uma coisa, Rafael, uma das coisas que a gente viu na disciplina foi educação ambiental, né? Tem toda uma lei de educação ambiental que isso deve aparecer nas escolas. E também o que a ONU estipula como ODS funciona como soft law no Brasil, né? E nos países signatários, né? Embora as ODS não sejam uma lei do Brasil, elas têm a força de inspirar leis ou servir de base para um argumento do juiz. Com certeza. A gente do PGDR, das Ciências Sociais, a gente enxerga as ODS de um ponto de vista um pouco mais crítico, né? Porque tende a ser muito genérico. Para quem estuda as ODS, percebe ali que, bom, quais são os objetivos específicos de cada ODS, né? Erradicar a pobreza, contribuir com a sustentabilidade, né? Desse ponto de vista, sim, pode ser um pouco genérico, mas, de fato, ele contribui para que a gente instigue a criação de dispositivos jurídicos, né, de proteção ao meio ambiente, enfim. Em suma, eu vejo mais lados positivos do que negativos, né? Ele instiga uma proteção ambiental, ele tensiona, porque tu entra num acordo que, bom, o Brasil adquiriu essas ODS aqui em conjunto com outros países e a gente tem uma série de objetivos que tem que cumprir até o ano tal, né? Então, apesar de suas críticas que tem, e muitas que devem ser feitas e que estão sendo feitas agora, a COP30, por exemplo, que vai ser realizada lá no norte, ela também traz esse tensionamento de trazer alguns aspectos jurídicos, de estabelecer e de, pelo menos, ter um argumento de tensionar, né, de criar, de proteger o meio ambiente. Tem esse compromisso, né, que a gente assumiu. Mas, bueno, em relação aos PCTs, então, eu trago aqui o livro Tipos e Aspectos do Brasil, que é um livro da década de 40, mais ou menos, que alguns geógrafos de fora faziam algum mapeamento acerca das tipologias aqui no país. E eles enxergaram, então, uma abertura muito grande aqui no Brasil e foram incorporados pelo IBGE para ver a relevância que o livro teve, né? Então, eu e o Cadu, que o Rafael conhece, a gente está escrevendo um artigo sobre o Baitaca. O nome do artigo está sendo assim, Ritornelos do Fundo da Grota. Ritornelo é um conceito de Deleuze. Então, Ritornelos do Fundo da Grota, 2 pontos. O Pampa e Tradição no Canto de Baitaca. Para a revista Ciências Sociais e Ensinos, que é uma revista de sociologia. E o que a gente está tentando pensar? Como que o território Pampa funda o gaúcho no canto do Baitaca?
Tem tudo a ver com isso que tu está apresentando agora nessa lâmina. Só que eu senti assim que o parecerista que nos respondeu ficou um pouco perturbado pelo nosso argumento, que era um argumento assim, sobretudo da incidência da geografia na sociologia e não o inverso. Que parece assim, na sociologia a gente quer pensar tudo pelo social. O que não é explicado através do social não é sociológico, digamos assim, né? E daí a gente veio com esse argumento que é radicalmente oposto, justamente porque parece que a geografia estava adquirindo quase um primeiro plano no canto do Baitaca. Mas tem um ar provocativo que a gente estava muito ciente disso. A gente estava pensando que o gaúcho ele se funda em alianças que são mais do que humanas, que não são apenas humanos sociais no sentido, mas é com o zurrilho que vai lá mijar perto de casa para indicar qual é a pecada, sabe? Essas coisas que ele vai cantando assim, ou... E quando irrompe a estrela d'alva, aqui tua chaleira já quase no claro é o dia. Então a estrela d'alva mobiliza o gaúcho a fazer uma ação. O gaúcho ele não é só um ser social, mas é como se ele fosse movido pelas estrelas nesse canto, sabe? Movido pelas estrelas e pelas relações com o cavalo que está na estrivaria e que canta. Como é que ele diz? Meu pingo de arreio e inchar na estrivaria. Quer dizer, o cavalo canta porque o sol nasceu e porque ele sabe que o gaúcho vai lá mexer com ele. Ou seja, tudo está numa teia de relações que não são apenas sociais. Esse era o fundo do nosso argumento. E aí tu está me trazendo um argumento muito próximo. Eu tinha um professor, não vou calar a boca, cara, mas eu tinha um professor que ele falava assim, olha... Como que o mate que o gaúcho toma, ele te constitui por dentro também, sabe? Porque a sociologia tem um vício de pensar que não existe essência, tudo é superfície, digamos assim. Mas é que o que tu come, que é o bioma, ele é a tua essência, no sentido de uma interioridade concreta, tá entendendo? Claro, é um jeito de tentar atencionar a coisa, né? Tipo assim, vai tomar um mate, ele me constitui por dentro, não apenas por fora como prática. Mas a gente estava um pouco brincando com essa coisa, e daí eu achei um grande parentesco com esse negócio que está apresentando, embora eu só tenha visto a capa. Eu estou julgando o livro pela capa, mas achei muito interessante, porque é uma discussão que está muito na minha cabeça. Beleza, Duda. Não, baita contribuição. Acho que é por aí mesmo. A gente tem um certo preconceito com outros campos de conhecimento. Se a gente for ver, está nas ciências sociais, né, que é dividido em 3 grandes áreas, antropologia, sociologia e ciência política. É enorme a rixa que tem entre os 3, imagina com a geografia que é de fora. Então, de fato, e só abrindo parênteses do chimarrão, cara, isso é, sim... Para o Guarani, o chimarrão é mais do que apenas ali algo estético, enfim, porque é bom, porque acorda. Mas o chimarrão, quando a gente vai nas aldeias, é uma das primeiras coisas que eles fazem, né? Eles acordam, botam a chaleira no fogo, de chão, fazem o mate e ficam em torno do fogo, compartilhando o mate e compartilhando sonhos, né? Então é um momento de socialização. Então, quando a gente incorpora esse rito, que eu vou chamar de rito aqui, a gente também passa a socializar quanto não indígena, né? Mas a gente incorpora um tipo de socialização que é muito bonita. Então, não sei se vocês aí tomam um mate na aula, mas tem esse rito de um passar para o outro. É um aspecto de socialização também que é internalizado em nós, né? Não é apenas algo que vem de fora porque nos mantém acordado, tem cafeína e tal, mas é muito mais do que isso. Mas, enfim, voltando aqui aos tipos e aspectos do Brasil, então, é um livro bastante geógrafo, da geografia, do campo da geografia. Contextualizando ele surge na década de 1940, mais ou menos, então a gente está aqui no Estado Novo, né, de Vargas, na ditadura do Estado Novo, e ele é uma tentativa de representar o Brasil na sua diversidade cultural, mas sobretudo regional, né? Então ele é um livro que vai ter muitas imagens e pequenos textos explicando. Então ele vai ser dividido por norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Eles vão traçar traços físicos, modos de vestir, modos de habitar, modo de trabalhar. Só que o que tem de crítica a isso, né, que foi feito muito depois, é óbvio, é que essas figuras, né, elas têm um aspecto muito de folclore, são muito folclorizados, né, ou fixados, digamos, em imagens estáticas, né? Então, é como se eles tivessem parado no tempo. Bom, aqui vai ter um gaúcho, aqui vai ter um seringueiro, e eles são definidos principalmente pelo Estado. O IBGE, o Estado Novo, eles compram essa produção, então é uma produção de cima para baixo, não são esses públicos que se reconhecem, mas é o Estado que reconhece eles. Então eu vou trazer algumas ilustrações aqui, que é do Percival. Se eu não me engano, ele é peruano, está radicado no Brasil.
Isso é bem comum a gente ver nos livros de geografia, história do ensino médio, ensino fundamental, pelo menos na minha época. E eu não sou tão velho assim, eu tenho 31, mas eu lembro dessas figuras, enfim, desses traços, que era muito presente para tentar demonstrar essa diversidade que o Brasil é composto, né? Então, ali em cima, por exemplo, a gente tem os flutuantes na região norte do Brasil, que atualmente se nada mais nada menos que a população ribeirinha, né, que adapta suas casas de modo flutuante às marés, às cheias lá dos rios. Embaixo ali a gente tem os manguezais na região do Nordeste. No meio a gente vai ter uma figura de um seringueiro, e na ponta ali a gente tem uma figura de um garimpeiro do Sudeste, que é muito diferente do garimpo produzido hoje, né, nas terras indígenas, que foi muito denunciado. Mas percebam que isso está muito atrelado, essas figuras, ao território, né? Já começa a ser esboçado uma certa relação do modo de trabalhar, do modo de se vestir, do modo de habitar, conforme o território. Então, no norte é um pouco assim, no nordeste é assim, no sul vai ser de outro modo, como o Duda estava falando. Aqui eu trago mais do sul, tá? Para a gente ser mais direto. Então, a gente vai ter ali do lado esquerdo as charqueadas, aqui no estado. Em cima ali, eu achei muito interessante essa imagem que é a dos cesteiros, porque se a gente for ver, não sei se alguém já foi em alguma aldeia, mas é muito comum chegar numa aldeia indígena, principalmente Caingangue ou Guarani, ver os indígenas exatamente nessa figura, produzindo cestaria, produzindo balaio, e que antigamente, nesse livro, eram chamados apenas de cesteiros. E aí o ambiente ali embaixo que eu trago é de um pinhal, que é assim caracterizado no livro, que é nada mais nada menos que a Araucária, que é a região que hoje ficam os povos Xoclém aqui no estado, né, em São Francisco de Paula, mas também os Guarani ali na região de Maquiné, de Riozinho, Caraá também tem algumas araucárias. E ali a figura típica do gaúcho, né, que por muito tempo também vem de gaúcho, que antigamente quem andava muito a cavalo aqui no estado eram os povos indígenas da etnia charrua, que hoje a gente tem uma aldeia aqui em Porto Alegre chamada Polidoro, no extremo sul. Eu falei de charrua outro dia, pelo que eu sei, né? Não tenho certeza que eu estou dizendo que eu não sou antropólogo, mas a ideia da roda de mate me parece devir da cultura charrua, a boiadeira. Em algum livro, em algum lugar, eu vi o último casal charrua, caçaram um casal de idosos, que pelo menos foi apresentado em certo momento como o último dos charruas. Eu tinha entendido que tinha sido, tal como o Chavante, tinha havido um genocídio completo, né? Mas não. Sim, não. Então, bom, eu não sou etnólogo, né? Na antropologia tem várias áreas, a etnologia que estuda os povos indígenas. Mas o pouco que eu sei, os charruas, sim, assim como outras etnias, mas que sobreviveram mais, sofreram um processo colonial violento. Pouco que eu sei é que os charrua tinham mais essa coisa da batalha. Tanto é que tem essa imagem, talvez um folclore também, dele em cima do cavalo com uma lança, resistindo muito mais, talvez, que outras etnias. E aí, talvez por isso o processo colonizador foi mais violento com eles. Mas eles existem aqui no estado, né, na aldeia Polidoro, são cerca o quê, de umas 30, 40, 50 pessoas no máximo. Mas tem muito também no Uruguai, que inclusive eles não reconhecem. A gente recebeu recentemente um documento da Universidade Federal de Pelotas, querendo fazer o reconhecimento de alguns charrua de lá, que estão vinculados à universidade também, que são doutores, que são arqueólogos, que se auto-intitulam charrua. E aí vocês percebam que não existe também um povo charrua, né? Essa história de um povo indígena, um povo guarani, um povo caingangue, isso também é um mito, porque esse exemplo que eu vou dar agora dos charrua, eles não reconhecem outros charrua, eles brigam entre si. Eles querem ser os únicos e os primeiros charrua do Rio Grande do Sul. Não à toa a cacica Aquabela vai se auto-titular a primeira cacica charrua mulher do Rio Grande do Sul. E ela não reconhece de modo algum outras pessoas que tentam se dizer charrua, né? Que se reconhecem nessa etnia. Então tem diversas disputas, mesmo dentro das próprias etnias, né? Então isso é bem importante também da gente deixar gravado que, bom, quando a gente vai falar de um povo, na verdade, a gente está reproduzindo uma narrativa também colonial, né? Que não é um povo. Não existe um índio genérico, assim como não existe um povo guarani, um povo xoclém.
um povo charrua, um povo caingangue, né? Aqui eu trago algumas citações do antropólogo Mauro de Almeida, que ele traz um texto assim, bem curto, que é sobre narrativas agrárias e a morte do campesinato. Esse artigo que eu peguei de 2007, tá? Ele vai dizer que as ciências sociais, antropologia, sociologia, se debatiam muito se essa categoria de campesinato, né, bem genérico, né, ou seja, o que é o campesinato? É tudo que engloba aquele que não está no meio urbano, ou seja, todo mundo que está no meio rural é um campesinato. E as ciências sociais se debatiam se esse campesinato ele ia desaparecer, ser absorvido pelo capitalismo, pela tecnologia, pela urbanização, ou se transformaria. E aí a crítica do Mauro de Almeida vai justamente em reconhecer que isso parte de uma visão extremamente linear, uma visão da racionalidade, da modernidade, né, que estipula, que caracteriza esse outro do meio rural como apenas um campesinato, né, de forma genérica, e que, na verdade, esse campesinato ele se reconfigura, né? Na verdade, ele não morre, muito pelo contrário, né? Ele parte de outras formas de reconhecimento, novas categorias políticas, de pessoas que vão se reconhecendo. Mas, Bueno, o que o Mauro de Almeida vai entender pela noção de civilização agrária, que durante até a década de 80 predominou bastante nos debates das ciências sociais, sociologia, enfim. Ele vai dizer, então, que são paisagem de campos, bosques, rios com gradiente de domesticação, que ia da casa até o mato, técnicas sobre essa paisagem, né, de domesticar os animais, utilizar instrumentos e objetos simples, e também representações do mundo e dos deuses arraigadas, né, ou seja, primitivas. Ou seja, bom, são politeístas, acreditam em coisas a partir do céu, das estrelas. E o que era esse camponês nessa leitura? Era um ator único, tinha uma única narrativa universal, ele utilizava tecnologias simples, primitivas, as relações dele eram de parentesco ou de vizinhança, e as trocas econômicas eram de cunho de dádiva, né? Ou seja, dá para receber, tu dá sem a intenção de receber, né? Troca uma mercadoria por outra. Também tinha muito essa perspectiva de que eram de religião de mal olhado, né? Que ele vai dizer isso. Ou seja, a gente já percebe um racismo na figura sobre esse camponês. Cara, deixa eu fazer alguns comentários sobre esse texto, mas eu não quero cortar a tua linha de raciocínio. Não, vai lá. Ele fecha muito com coisas que a gente discutiu em sociologia, porque a gente viu o Maioria Absoluta, que era esse documentário, 2 documentários, era Virar o Mundo, e Maioria Absoluta, que eram documentários da década de 60 sobre os camponeses, né? O Maioria Absoluta era sobre o sem terra, na época, e o Virar Mundo era sobre os migrantes nordestinos que chegavam em São Paulo na década de 60, né? A mais expansiva das cidades na década de 60. E aí havia esse contraste cultural que eu apresentei para a turma como entre cultura linear e cultura circular. É uma discussão em Lévi-Strauss, né? A cultura circular é aquela que está bem ambientada com o entorno, que é isso que tu chamou da cultura camponesa, que tem a ver com pensamento mágico, que tem a ver com politeísmo, que tem a ver com ambientalismo hoje em dia, né? Mas não na época. E a cultura linear é a cultura racional, técnica, paulista do homem branco, digamos assim, científica, né? Para frente, linear nesse sentido. E então, assim, só para traçar essa relação que tu fez. E outra coisa que eu acho interessante nesse texto do Mauro Almeida é que, por exemplo, ele convoca, como se fossem esses filmes que a gente viu juntos em sociologia, que era a Maioria Absoluta, Virar Mundo e assim por diante, porque na década de 60 havia, na esquerda brasileira, uma esperança no camponês como sujeito revolucionário, né? Digamos assim, se para Marx quem vai fazer a revolução é o operário já integrado na cidade, e justamente em Londres, que é o centro do capitalismo, no Brasil a gente pensava na revolução em outros termos, ela vai vir do campo para a cidade. E daí, tipo assim, havia movimentos de reforma agrária, o Master aqui no Rio Grande do Sul, as ligas na Paraíba, e isso na década de 60. Bom, passa a ditadura militar, e aí tu chega na década de 80, me parece que assim, a lógica meio que do agronegócio de ir incorporando esse pequeno, né, e ir dissolvendo o entendimento do camponês como classe. Também isso se relaciona à morte do campesinato, porque é como se sumisse a classe do camponês, é como se aquele sujeito que cantava o sertanejo clássico, digamos assim, ele não existe mais, né? E aquele trabalho de enxada cessa de existir frente ao trator da João Deere. Então, a morte do campesinato é isso, é um pouco onde foi parar o sujeito campesino. Ainda é possível falar em campesinato? Quando a gente vê os filmes da década de 80 do MST, qual é o argumento dos inimigos do MST?
esses aí não são camponeses, porque esses aí vieram da cidade, uma coisa assim. Então a ideia da morte do campesinato está um pouco relacionada a isso, né? Que, tipo, na década de 60 era uma categoria muito importante para a sociologia rural brasileira. E que daí passa um tempo, e onde foi parar essa categoria, né? Qual é a resposta que o Mauro Almeida vai dar? É que, de algum modo, ela se fragmenta em pequenos grupos que também são étnicos, e que nunca existiu, de verdade, um campesino como um sujeito homogêneo, tal como o Rafael falou do indígena como um sujeito homogêneo, né? Ele é repleto de diferenças por dentro. Sim, total de acordo. E digo mais ainda, acho que talvez a sociologia rural, durante muito tempo, no século XX, tinha uma expectativa que esse camponês, de modo genérico, ele se transformasse num proletário industrial, né? Para conduzir a revolução, nos termos marxistas, né? E quando isso não se dá na prática, é meio que, bom, então será que, né, é meio que uma desilusão, né? Então, quem é esse camponês? Será que ele vai... O que ele vai fazer? Ele tem força? Ele não tem? Ele vai se urbanizar? Ele não vai? E aí, hoje a gente percebe que isso é muito mais complexo, né? Não existia uma figura de um camponês. É uma figura extremamente diversificada, plural, que a gente vai ter hoje em diversas legislações. E aí eu trago algumas citações, que é o seguinte, ele vai dizer assim, ó, dizendo-se de outra maneira, camponeses e sociedades agrárias, assim como seus atributos, tais como agricultura de queimada, rotação de campos, arado e charrua, enxada e o machado, a crença na lua e nos santos, ou seja, parece que era algo pejorativo, né? Tudo isso se localizava no interior de um grande romance do mundo contemporâneo, ou seja, era uma narrativa desse mundo moderno, né, que traz esse camponês como algo atrasado. Então, nesse romance ou nessa história especulativa, o mundo social é classificado em primitivos, camponeses e modernos. E aí é muito interessante trazer essa classificação, né? Esse termo classificação, porque ele é oriundo da modernidade. Ao invés da gente entender a história de outro modo, a modernidade nos traz uma ideia de desenvolvimento que é uma história linear. Começa de um ponto de chegada e ela vai até um ponto finito ali, que é o máximo, que é a sociedade industrial. Ou seja, se o camponês está naquela situação, como nas ilustrações do Percival, é porque ele está atrasado ainda, ele é um primitivo, ele está no camponês. E aí segue o baile. Nessa ação, o papel dos camponeses era intermediário, geograficamente situados na fronteira entre as paisagens primitivas, né, e o meio urbano, temporalmente situado na passagem da barbárie dos coletores-caçadores para a ordem estatal, né, e sociologicamente constituído como um mosaico de relações de parentesco e de vizinhança, ou seja, fechado naquele mundinho dele, que a gente brinca hoje muito, né, que a cidade do interior é muito isso, né, tem muita fofoca, todo mundo sabe da tua vida, né, de certa forma isso é uma herança um pouco pejorativa também dessa narrativa, né, e epistemologicamente encerrados em visões de mundo fechadas e também primitivas. A economia também entre a dádiva e o mercado, ou seja, não existe mais relações de troca, a gente vai se encaminhar para uma economia de mercado, do lucro, onde não vai ser mais trocar uma farinha por um feijão, vai ser trocar o que tu planta por um dinheiro, né? E é muito importante daí frisar isso, que essa classificação entre primitivo, camponês e moderno é de uma concepção, de uma ideia de desenvolvimento. A gente fala muito isso, né, desse conceito hoje de desenvolver o país, desenvolvimento sustentável, né, e a gente parece que nunca chega nesse tal do desenvolvimento. E ele, sim, é uma ideia que vem com o advento da modernidade, sobretudo um discurso que vem do norte global para nós aqui do sul global, né, que a gente necessariamente tem que se desenvolver para chegar em algum ápice tecnológico, do conhecimento, enfim. Tem uma coisa interessante sobre a dádiva, é a ideia de que as culturas tradicionais, elas são dadivosas, no sentido de que há algo da troca, que é o contrário do lucro, não? O que é a dádiva? É tu dar por gostar de dar, digamos assim, né? Dar um presente para receber outro, no sentido assim de ser um modo de ser popular, né? Que é o contrário disso que você está chamando de desenvolvimento, ora justamente porque desenvolvimento tem a ver com não se envolver. É não se envolver com os demais, né? A lógica do lucro é uma lógica burguesa e individualizante no sentido de que ela quer se desenvolver, né? Tu não dá presente, assim, tu não dá, tu dá, enfim. Não, perfeito. Acho que é bem por aí. Inclusive, um discurso, trazendo um pouco para a prática, né? Um discurso que a gente ouve muito quando a gente vai a campo, para uma aldeia indígena, para um quilombo, enfim.
eu vi que, esses índios vagabundo, esses índios não sabem utilizar o lugar que eles estão, né? Não sabem cultivar a terra boa que eles estão. Ou seja, as pessoas têm uma visão que eles deveriam utilizar de um modo lucrativo aquela terra. Eles deveriam plantar soja, monocultivo, e não funciona desse modo, né? Por isso que às vezes incomoda tanto esses povos e comunidades tradicionais que não se regem por uma lógica de mercado, por uma lógica capitalista. E que mesmo que eles se regem, por exemplo, a gente vai ver, eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem, as terras indígenas Caingangue, aí da região de Frederico, que tem plantação de soja, transgênico, arrendamento. Bom, também é um lado negativo, mas mesmo assim não deixam de ser indígenas, né? Então é um conceito de cultura que ele é muito elástico, ele é muito plástico, ele se transforma, ele não é estático. Ele é diferente daquela visão do livro Tipos e Aspectos do Brasil, né? Mas bueno. E aí eu trago uma segunda citação do Mário de Almeida, que ele vai dizer o seguinte, que o fim do campesinato ele vai se dar ao mesmo tempo em que se ativam como nunca discursos e práticas de democratização rural, de autogoverno ambiental, de políticas de gênero contra-hegemônica, cujos autores são atingidos por barragens, indígenas que passaram por movimentos de revivalismo étnico, ou seja, cada vez mais eles estão se reconhecendo como indígenas, e isso fica muito óbvio quando a gente vai perceber no IBGE que está crescendo o número de indígenas autodeclarados no país, né? A gente passou de 1 milhão para praticamente 1.700.000 indígenas, né? Em poucos anos. E aí ele continua, caboclos que se redescobriram índios, seringueiros que se transformam em povos da floresta, caiçara, que viram os povos dos mares, marginais que viraram quilombolas, mulheres ecólogas, velhos, sem terra, sem teto. E aí ele continua, se a gente abstrair a categoria totalizante do campesinato, né, vemos que os traços culturais, econômicos e ecológicos que eram associados a esse conceito de campesinato continuam na ordem do dia, ou seja, os indígenas têm esses traços também do campesinato, assim como o quilombola, o pescador, o cigano também possui. E então ele vai dizer que a resposta que diz a modernidade matou o campesinato se utiliza do próprio conceito que ele inventa de campesinato e da própria narrativa da modernização que está em questão. Então, na verdade, o que quer dizer? Ele vai dizer que quem está dizendo que o campesinato morreu ou que o meio rural está em vias de ser extinto no país é a própria modernidade que inventou esses conceitos, essas noções, né, genéricas. E aí, dessa maneira, precisamente no momento em que o discurso teórico decreta o fim do problema agrário e camponês, né, ali na década de 80, mais ou menos, a gente percebe que no mundo inteiro as questões cuja base são florestas, campos e mares começam a se tornar central, né? E aí a gente pode estar vendo hoje em dia essas questões cada vez mais crescem de meio ambiente. A gente não consegue mais ligar a TV e não ouvir uma questão de ordem ambiental, né? De preocupação climática. A gente vivenciou uma enchente ano passado. Enfim, cada vez mais a gente está tendo esses problemas ambientais e com elas associados também essas lógicas desses povos e comunidades tradicionais que há muito tempo vem nos alertando para essas questões, né? E aí, por fim, eu trago, então, uma última citação, prometo, que é o início do livro, que ele vai dizer que esse culturalismo agrário, ele, por outro lado, ele tem interessantes implicações políticas e contemporâneas, porque essa construção dessas culturas camponesas, que têm peculiaridades linguísticas, religiosas, tecnológicas, sociais, né, os modos de falar, regras de propriedade, elas também funcionam como uma arma política para reivindicar direitos fundiários, jurídicos, educacionais, e muitos outros, dos quais muitos são desprovidos. E aí eu grifei aqui que a cultura liga, por assim dizer, as pessoas à terra, né? Ou seja, é a partir desse reconhecimento da terra, da propriedade, do território, é que eles vão começar a lutar por direitos de cidadania, porque eles são cidadãos, eles não são apenas um objeto folclórico de um livro da geografia e tal, que eles estão uma passagem para o mundo moderno, mas para além disso, né, eles falam que não, a gente é essa pessoa e a gente não quer se transformar no cara moderno, de terno, enfim, que vai usar um maquinário para plantar soja, né? Eles têm esse modo de vida deles e é um direito deles continuar tendo, né? Então, identidades étnicas e culturais acabam sendo armas que muitos grupos minoritários podem utilizar para se defender de outros grupos mais fortes, né, hegemônicos.
e as noções de cultura camponesa ou de civilização agrária perderam a força do uso. Mas, em seu lugar, vai dizer o Mauro de Almeida, aparecem outras, como a de populações tradicionais, em um sentido especial. E aí, então, é a partir disso que eu trago, então, como é que começa a surgir, então, a figura do camponês para uma complexificação em povos e comunidades tradicionais, que a gente chega hoje numa classificação de 29 povos, né, no Brasil. E aí aqui eu trago uma breve linha do tempo, eu mapeei 5 movimentos importantes. O primeiro deles foi do próprio MST aqui no estado, a ocupação da Fazenda Anone, em 85, que foi um marco histórico das lutas pela reforma agrária. Também teve o primeiro encontro dos seringueiros na Amazônia, na década de 80. Se constituiu a Aliança dos Povos da Floresta, lá na Amazônia, do Chico Mendes, que é muito lembrado até hoje. Esses povos também começaram a perceber uma insuficiência das categorias de classificação do IBGE, que, bom, ou tu é camponês, ou tu é urbano, ou tu é branco, ou tu é índio. E a pessoa que não se reconhece nem como branca, nem como indígena, ela é o quê, né? Então, começaram a lutar por isso também. E aí eu trago um exemplo dos Guarani, aqui do estado, né? Uma das primeiras, digamos, retomadas na década de 90, o Guarani da Barra do Ouro, ali em Maquiné, que também começou a meio que, digamos, abrir as portas para a luta por terra, especificamente da etnia Guarani. Foi uma luta na década de 80 também, que se começou por ali até a década de 90, que envolveu a família Zafari, a família da marca Forja Sul. As histórias que me contam, né, de modo oral pelos indígenas é que, bom, era arma na cabeça dos Guarani, foram durante muitos anos, foi uma luta diária de poder buscar comida só de madrugada, porque tinham pessoas armadas ali. E hoje em dia é um território já regularizado, homologado, é o maior território guarani aqui do estado do Rio Grande do Sul, com mais de 2.000 hectares, que fica ali entre Maquiné e Riozinho, né? A década de 80 é também a década da redemocratização, né? Que é uma década de, digamos assim, de reconhecimento, relacionando o contexto do Mauro Almeida, é uma década de saída do armário, das pautas, ou das lutas, ou das identidades, né, talvez. Uma década de maior participação social, uma década de luta por participação. Só para botar isso dentro do panorama do Brasil, né? E isso aí vai culminar na Constituinte, em 87, que culmina na Constituição Federal de 88, que é um marco que mudou radicalmente, né, do que se entendia por um país pluriétnico, que reconhece de fato a sua diversidade étnica, seus povos, suas identidades, que até então não tinham esse direito, né? E aqui eu trago daí primeiramente a seção 2, que vai dizer da cultura, que o Enio Barreto também considera como os 2 artigos que falam dos povos e comunidades tradicionais, que vai dizer no artigo 215 que o Estado vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às suas fontes de cultura, vai apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado vai proteger essas manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, já entendendo na Constituição que não foram apenas os europeus que criaram o Brasil, né? Foram diversos outros grupos, negros, indígenas, que participaram desse processo de formação. E no artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que fala de identidade, a memória de diferentes grupos que formaram a sociedade brasileira. Eu trago aqui, talvez, um dos artigos mais importantes da Constituição Federal, que é o artigo 231 dos índios, né? Que hoje em dia está em disputa no Congresso, que o artigo 231 vai dizer que são reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e, sobretudo, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, isso é um marco revolucionário, porque a Constituição vai dizer que, bom, a gente reconhece a organização social deles. Eles não estão numa linha transitória entre o mundo primitivo e a modernidade. Agora a gente passa a reconhecer eles como eles são, né? Seus costumes, suas línguas, que durante muito tempo eles não podiam falar sua língua. Eles eram mortos por falar o Mbiá-Guarani, a língua G, a língua Caingangue, enfim. E se a gente for pegar o exemplo das missões, eles também tinham que esconder muito a religião, né? Para fingir que estavam sendo catequizados. Então eram muito estratégicos também os Guarani. No parágrafo 1 e 2, eles vão dizer que as terras tradicionalmente ocupadas são aquelas habitadas por ele em caráter permanente
e que garantem a sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições, né? Ou seja, não adianta o Estado querer que eles plantem soja e que eles se desenvolvam conforme uma perspectiva moderna. Eles têm o direito de utilizar ali seus 2, 3 mil hectares do jeito que eles quiserem. E as terras tradicionalmente ocupadas são de usufruto exclusivo, ou seja, são apenas para os indígenas usarem, né? Não pode um branco utilizar, um não indígena, assim como as terras caingangue que são arrendadas, né? Eles estão contrariando a Constituição, por exemplo, também. Tem uma coisa importante para ajudar nessa contextualização, que é, desde o começo da República, passando pela ditadura militar, o Estado brasileiro ele tem uma visão principalmente assimilacionista, até chegar nessa Constituição. Isso que o Rafael apresentou agora, os artigos que falam dos povos indígenas, é uma virada mesmo na maneira com que o Brasil pensa a relação com o povo indígena, né? Porque antes, qual era a maneira de pensar? Era a proibição da língua, era catequizar, escola, aprende a falar português. O jogo que a Constituição coloca de reconhecimento e que dá a Constituição de 88 que o Rafael está apresentando, decorrem essas outras leis aí mais atuais e mesmo poderia ser relacionado aos ODS, o contraste disso que está apresentando em relação a tudo que veio antes. Inclusive, eu trouxe alguns artigos do Estatuto do Índio que trazem de forma muito clara isso, dessa versão de integrar esses indígenas à nação brasileira. Primeiro eu botei o decreto ali 1775 de 96, que ele vai dispor sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas. Caso alguém tenha interesse, ele está em disputa também hoje pelo Congresso, né? Por exemplo, ele vai dizer que os estudos devem ser abertos e conduzidos preferencialmente por antropólogo vinculado à FUNAI. E hoje em dia, os grupos ruralistas querem que isso seja mudado e que seja um antropólogo de fora da instituição. Né, a gente presenciou muito durante os anos 2000 os famosos contralaudos, né, que eram antropólogos contratados para produzir contralaudo da FUNAI. Então, isso é uma estratégia que eles estão tentando mudar também. E aí eu trago aqui uma lei que está em vigência ainda, que é o Estatuto do Índio, a Lei 6.001, de 73, né, durante o auge da ditadura militar, que ela é muito interessante, porque eu diria que ela não chega a ser contraditória, mas ela faz parte daquele contexto que ao mesmo tempo tinha uma prática de integrar os indígenas à nação, ao mesmo tempo que ia conferindo já uma mudança nessa perspectiva de dar autonomia para os indígenas. Então a gente veria aqui no artigo 1, ele vai regular a situação jurídica dos índios ou silvícolas com o propósito de preservar sua cultura e ao mesmo tempo integrá-los de forma harmoniosa à comunhão nacional. E aí, no parágrafo único, esse é bem interessante, que aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país nos mesmos termos que se aplicam aos demais brasileiros. Isso aqui é muito legal de ler, porque a gente tem uma ideia que aos índios não se aplica. Eles podem cometer o crime que querem, eles podem estuprar, matar, roubar, que aí o índio não vai ser preso. E, na verdade, isso não existe. Se ele fizer isso, ele vai sofrer as mesmas sanções que assim como qualquer cidadão brasileiro. No artigo 2 vai dizer que cumpre à União, mas não apenas, mas também aos estados e aos municípios, nos limites de sua competência, a proteção das comunidades indígenas. E aí, é bem comum também, a gente vai falar com o município, e eles dizem, não, isso aqui é problema da FUNAI, sempre empurra para a FUNAI, para a União, para a FUNAI, para a União. Então a gente tem que dizer, não, olha, tanto os estados como os municípios têm sua competência, sua responsabilidade também de contribuir na proteção e na promoção dos direitos indígenas. Então, por exemplo, a União fornece a terra, o estado faz uma política pública lá de agricultura e é competência do município preparar a terra com hora-máquina. E muitos municípios eles não fazem isso, né? Eles vão alegar que isso seria uma competência da FUNAI. E, bueno, não é que não seja, mas também é uma competência do município fazer isso, né? E até tu explicar isso, tu já se desgastou com o gestor de lá. E aí eu trouxe aqui o inciso 9, que foi mudado, né, recentemente, em decorrência do marco temporal, que está em vigência por meio de uma lei, que eles vão dizer, garantir aos índios e comunidades indígenas, no termo da Constituição Federal, a posse permanente das terras tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 88. Ou seja, eles acrescentaram essa frase
porque eles vão reconhecer apenas as terras tradicionais como aquelas que os indígenas estavam em cima dela em 88, né, reivindicando ela em 5 de outubro de 88. E aí vai contra a própria Constituição, artigo 231, que vai dizer que não. Né, a tese do indigenato, que vai dizer que, olha, os indígenas têm direito claro e evidente sobre qualquer terra que eles queiram aqui no Brasil, porque eles estavam antes de qualquer legislação. Né, e aí o marco temporal vai contra isso. E isso está em vigência hoje e dificultando muita regularização fundiária no país, né, inclusive. Aqui eu trago sobre os quilombolas, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 68, o decreto daí que culmina, né, no decreto 4887 de 2003, que é o procedimento de identificação, delimitação, demarcação e titulação das terras de quilombo. Na pesca artesanal, eu trago a Lei 10.779, também de 2003, que pela primeira vez vai regulamentar o seguro defeso, né, para pesca, que é quando aquele período que eles não podem pescar, período de reprodução dos peixes, eles ganham um salário mínimo, né, que até 2013 eles não tinham esse direito. E aí também eu trago a lei da agricultura familiar, que estabelece que também são agricultores familiares os pescadores, povos indígenas, quilombos e demais PCTs. Então, eles também estão abarcados em toda a legislação, em todas as garantias de crédito que a agricultura familiar tem no país. E, por fim, também a assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar, né, a Penater, que também são beneficiários os povos indígenas, PCTs, quilombos, que é praticamente a Emater aqui que vocês devem conhecer, que é quem presta assistência técnica, quem está na ponta, quem vai na aldeia, no quilombo, quem entrega semente, ajuda a plantar, faz a documentação. Então, os indígenas e os PCTs têm direito a essa assistência técnica no Brasil inteiro, né? Bom, e aí a gente chega no máximo, que é o decreto 6040 de 2007, que finalmente ele vai dizer o que são os povos e comunidades tradicionais aqui nesse país. São grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, ou seja, não é mais o Estado carimbando na testa dele o que ele é, assim como por muito tempo foi os indígenas, que tinham que ser reconhecido pelo Serviço de Proteção ao Índio, o antigo SPI, antes da FUNAI. Eles tinham que dar uma cartinha dizendo que o fulano lá é indígena, e agora não. Se uma pessoa se reconhece como tal, ela é, né? Que ocupam e usam territórios, recursos naturais como condição para se reproduzir culturalmente, socialmente, de forma religiosa, ancestral e econômica, e que utilizam conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Isso é bem importante, né? A tradição é um conceito que está sempre muito presente nos PCTs. E também vai dizer o que são os territórios tradicionais, né? Que são espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica desses PCTs, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, ou seja, se um pescador ele vai utilizar parte da Lagoa dos Patos, uma parte só do ano, bom, aquilo ali já é considerado um território tradicional. Ele não precisa estar utilizando o ano inteiro, mas naquele período de tempo, ele depende daquele pedaço ali para se reproduzir, para reproduzir a sua comunidade tradicional, enfim. E aí, numa segunda parte, eu trago alguns dados do Brasil recentes. No último censo do IBGE, 2022, né, foi estipulado aí, autos declarados, quase 1.700.000 indígenas no país, 274 línguas indígenas e mais de 300 etnias, né? Aqui no estado, então, a gente tem 4 etnias indígenas, em maior volume, maior população, os Caingangue, são cerca de 30.000 indivíduos. Em segundo, os Guarani. E aí, em terceiro ou quarto, batem, os dois empatam, são os Charrua e os Xoclen, né? Xoclen que fizeram recentemente, em 2022 ou 2021, uma retomada, né? Que eles eram lá de São Francisco de Paula, retomaram aqui uma floresta nacional, ali em São Francisco de Paula, então se constituíram como a quarta etnia oficial do estado. Aqui no estado, então, temos 36.000 indígenas, quilombolas temos 1.327.000 no Brasil e aqui no estado 17.500. Pescadores artesanais quase 1.400.000
e no estado é cerca de 21 mil pescadores, conforme estudos da FURG. Aqui eu trouxe um mapa que a gente fez pela SDR, em conjunto com a Emater, né, localizando as aldeias indígenas. A gente marcou aqui todos os municípios que possuem aldeia indígena, né? Então dá para ver ali por etnia também. Na porção norte do estado está os Caingangue, que ficam as maiores terras indígenas, né? A Serrinha, Nonoai, Guarita, Cacique-Doble, terras que a gente chama de conflituosas. Mais para o sul a gente tem os Guarani, principalmente na porção do litoral, Porto Alegre, região metropolitana, 116, BR-101, que são áreas que eles fizeram muitas medidas compensatórias, ou seja, eles estão em terras compradas pelos órgãos do poder público, que fizeram duplicação de estradas, então eles estão muito localizados nessas beiras de BR, 116, 101, 290, porque até então eles não tinham terra. Se a gente for ver dados, fotos, até os anos 2000, praticamente os Guarani viviam em beira de estrada, né? Hoje a gente ainda tem uma situação bem grave ainda de algumas comunidades acampadas em beira de estrada, mas a maioria já está em áreas adquiridas pelas medidas compensatórias, o que é ainda assim um agravante porque não são terras tradicionais. Então a gente tem esse conflito ainda aqui no estado, né? Aqui esse mapa em alta resolução, péssimo, mas é só para ver os fóruns de pesca aqui no estado, que são 5 fóruns de pesca. Tem o Fórum do Rio Uruguai, a oeste, e na porção leste são 4 fóruns, né? O Comirim, o Fórum da Lagoa dos Patos, o Fórum do Delta do Jacuí, que incorpora o norte da Lagoa dos Patos, Lago Guaíba, e o Fórum do Litoral Norte. Aqui é um mapa dos quilombolas, que estão localizados aí mais na porção sul do estado também, devido ao processo colonial aqui no estado. Também eles carecem de titulação pelo INCRA, estão em situações muito vulneráveis, mas um pouco melhores ainda do que os indígenas, né? E aí, por fim, eu trago alguns conflitos, alguns desafios atuais para a gente pensar, né? Que é justamente o primeiro deles, que é a questão por terra. A gente, apesar de toda a legislação que a gente adquiriu no Brasil por meio da Constituição Federal, por meio dos decretos 6040, por meio de um governo que criou o Ministério dos Povos Indígenas, a gente ainda tem um problema maior que é o acesso à terra. Ou seja, a maioria das terras indígenas de pesca também, seus territórios pesqueiros, quilombolas, não estão regularizados. E aí isso impede uma série de políticas públicas. Por exemplo, não é possível construir uma escola em um território que não está regularizado. É possível construir apenas uma coisa provisória. Não é possível perfurar um poço artesiano numa terra que não está regularizada. Por aí vai, então, é uma série de insegurança jurídica que vai causando aos indígenas, vai causando estresse, ansiedade. Os Guarani têm um índice muito alto de suicídio recentemente, né? Que a gente enxerga que isso está muito atrelado, essa luta pela terra, porque essas terras de medidas compensatórias, de retomadas, são terras extremamente degradadas, né, pelo uso extensivo de gado durante séculos. Não são terras boas para os indígenas, assim como não são para os quilombolas, enfim. Em seguida, daí eu trago praticamente que foi a minha dissertação de mestrado, que são as energias eólicas aqui no estado. Eu fiz uma pesquisa ali na Lagoa dos Patos, tem um projeto, para quem não sabe, de implementar esses catavento dentro da Lagoa dos Patos, seria algo inédito no país. Isso já tem na Europa, enfim, nas águas, né? E aqui no Brasil ainda não. E aí isso causou um grave conflito com as comunidades de pesca artesanal dali, né? Que não foram consultadas e que, para além disso, no primeiro documento publicado pelo Estado, para tentar, enfim, divulgar o projeto, eles utilizaram o conceito de vazio demográfico naquela área, ou seja, como se não existisse população na Lagoa dos Patos e adjacências. E aí, na minha dissertação, eu fiz um mapeamento, né, de todas as comunidades indígenas, quilombolas e de pesca no entorno da Lagoa dos Patos, querendo dizer que sim, que existe. E essa é uma estratégia muito comum, tanto pelo poder público como pelo poder privado, de dizer que não existe, que é um vazio demográfico, que aqui não tem índio, que aqui não tem quilombola, que eles estão invisíveis.
e aí nisso tu atropela, tu constrói empreendimentos de energia, mineração, enfim. E ainda assim também a gente tem a ideia que a energia eólica, nessa pegada sustentável, é algo bom, mas quando a gente vai estudar a fundo e ouvir quem está sendo atingido, a gente percebe que, na verdade, é muito mais poluente do que a gente imagina, né? Que a energia, de fato, produzida, a energia limpa que a energia eólica produz, ela é exportada lá para a Europa e a gente fica com a parte suja dela, como de costume, sul global, né? E aí, por fim, eu trago a questão ali do monocultivo de soja, que é um problemaço de décadas que a gente tem aqui no estado, das terras caingangue. A gente tem também cenários assim em outros estados, Paraná, Mato Grosso, enfim, mas nada se assemelha, penso eu, ao que a gente tem aqui no estado, que são 4, 5, 6 mil hectares em cada terra indígena ali do norte, arrendadas para soja, para plantação de soja. Tem disputas, né? Tem mortes. Então é uma série de conflitos que tem nessas terras indígenas também, e que a gente não consegue dar conta, né? A gente recebe ofício do Ministério Público Federal, tudo mais, e a gente não tem recurso, a União não tem recurso, parece que ninguém quer mexer no vespeiro, então são coisas que vão ficando há décadas, né? Mas enfim, pessoal, eu acho que é isso. A grande sacada é a gente compreender essas narrativas hegemônicas e também contra-hegemônicas, no sentido de escutar essas populações, de ouvir suas versões, né, de romper com esse imaginário coletivo, colonial, que a gente tem da ideia genérica de índio, de quilombola, de pescador, de romper com esse imaginário de taxar eles como vagabundo, que ganham bolsa FUNAI, andam de caminhonete, enfim, uma série de imaginários que na prática não são bem assim, e que também não é de todo mal, né? Eles também fazem festa, trabalham, não andam pelado, então, e não são menos índio, não são menos quilombola, não são menos pescador por isso, né? Eu acho que é basicamente isso. A gente está sempre atento para esses discursos do que a gente aprende com a mídia, o que não aprende, e esse aprendizado que a gente deve ter constante da escuta qualificada dessas vozes contra-hegemônicas, desses povos muitas vezes invisibilizados, tanto pelo poder público como pelo poder privado, né? Eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, estou à disposição. Eu vou fazer o comentário. O papel, né, do RP, o papel da pessoa da comunicação vai ser de fazer a mediação dos discursos e dos conflitos, muitas vezes, né? É entender, assim, que isso nos diz respeito, de algum modo, né? Que a gente está num território onde há esses povos, e também eu tenho certeza de que quando a gente sai na rua, há um discurso predominante, né? Que é isso que o Rafael está querendo dizer com o discurso hegemônico, né? O que significa a hegemonia? É aquele discurso naturalizado, é aquilo que tu nem sente que existe, justamente porque ele é hegemônico, ele passa como se fosse a verdade, como se fosse o discurso da maioria, o senso comum. Naturalizado, né? E que, ao mesmo tempo, assim, a noção de hegemonia, ela dá a ver que esse discurso naturalizado, ele implica numa relação de poder, ele implica numa invisibilização de outras verdades possíveis. Então, assim, o que eu quero dizer é que, saindo na rua, a gente tem uma noção pejorativa ou invisibilizante dos povos indígenas, ou mesmo o mais normal com as pessoas na rua é o desconhecimento legal completo da situação, né? Quando eu cresci, cara, que eu sou de 91, lá na zona que tu mostrou, da beira da Lagoa dos Patos para a Zona Sul, ali onde tem uma série de terras indígenas agora que foram compradas, né, em função da duplicação da BR, na minha época de criança, eles moravam na beira da estrada, em barraco de lona, umas lona preta, sei lá quantos graus vai fazer lá dentro. E é uma situação assim que perdurava há décadas, de família, criança, idoso. E aí hoje, bom, tem as terras. Ao mesmo tempo, assim, qual era o discurso que eu conhecia quando eu era criança? Era assim, tu viu, esses índios, eles não acompanharam a marcha pelo progresso da humanidade. Esse era o discurso senso comum que eu conhecia. Olha eles ali na beira da estrada, invadindo a beira da estrada, tá me entendendo? Imagina, o louco foi parar no único lugar que não tem dono, porque tu não tem mais lugar. Todo mundo já cercou todas as terras, tá me entendendo? Se tem alguma utilidade, é entender que é um tema coberto pela lei, de algum modo, da importância da diversidade étnica e cultural brasileira, é um tema coberto pela lei há pouco tempo, né?
que a disputa pelos territórios é uma disputa viva, como tu mostrou a questão do marco temporal, é uma disputa que está acontecendo agora. A noção de que os povos indígenas devem ter direito aos seus territórios, aos costumes, etc. e tal, também é uma noção relativamente nova dentro do pensamento nacional, digamos assim, né? É isso, cara, que eu teria para dizer de finalização. A gente tem RP no terceiro setor, e aí a gente consegue usar esse conhecimento para isso, né? A gente trabalha com muitas ONGs, enfim, muitas civil, né? Então sempre dá para conectar alguma coisa, assim. Ah, sim, com certeza. Não é só no setor público que se trabalha com indígena, né? Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que trabalham em ONGs, e essas ONGs são formadas por diversos agentes de diversas áreas. Então, sempre tem alguém da comunicação, alguém da biologia, alguém da... Enfim, mas a comunicação sempre tem que ter, até para tu montar direitinho, como é que tu vai comunicar aquela ação que tu está fazendo para o público, em beira de BR, assim, duplicação de estrada, isso fica ainda mais evidente, porque o papel do comunicador ali é ele fazer entre a comunidade indígena e o público que passa por ali. Então, tu tem que criar um material para incentivar, para dizer, ó, aqui tem uma área indígena, eles são assim, são assado, etc. Então, pelo menos assim, desde que eu trabalho com os indígenas, sempre tem um comunicador especializado em fazer essa transmissão, né, dessa palavra, deixar mais palatável, né, uma leitura mais fácil. Que às vezes a gente fala muito, né, o antropólogo, sociólogo. Bom, vocês já viram que o Duda é assim, né? Às vezes fala, daí, cara, em 2 palavras o comunicador vai lá e consegue dizer o que ele queria falar, né? Então é super necessário. Pode crer. Uma outra questão que eu acho que toca muito na comunicação é que, assim, aqui no Rio Grande do Sul, e talvez especialmente nessa região, o agro tem um discurso triunfalista. É um discurso da vitória, assim, sabe? É como se o outro não existisse, ou o outro tivesse sido completamente vencido, ou recorre aos estereótipos que tudo mostrou, né? Que é o do vagabundo, o do não trabalha, arando as BRs em vão, assim, como se fosse uma coisa assim, né? Então, assim, só desmistificar o discurso triunfalista, que é o discurso hegemônico, no sentido, assim, de que é o discurso que tu vai ouvir na rua, né? O que é o discurso universitário? E é uma zona de respiro ao discurso que é o da rua. Tu vai passar pela experiência universitária 4 anos. E aí tu vai voltar para a rua, que vai te acompanhar o resto da vida. Então, o discurso da rua é o discurso que vai nos sedar, nos acostumar, ele vai tentar nos pacificar, nos acomodar de algum modo. Então, talvez assim, a utilidade, eu acho que é conhecer não a perspectiva indígena, mas a perspectiva de alguém que vem acompanhando e pesquisando aí os povos indígenas. Eu acho que era isso, cara. Eu vou te agradecer imensamente. A tua fala foi bem densa, detalhista. Foi muito legal porque você tem propriedade para falar. E é isso aí, cara. Uma salva de palmas. Grande abraço.